No último episódio, o Hakumen instruiu todos a destruírem o pilar que continha o poder e o Suzawa estava acreditando que isso era um bem maior para todos. Agora nós vamos para Reiko. Ela recebeu uma pintura que era dela. Quem fez foi o próprio Ushio. A Reiko gosta muito da pintura. A Nakamura ainda estava toda lascada procurando pelo Ushio e ela nem sabia quem era ele. Então ela vê o carro do Instituto Hammer passando por ali. A Nakamura imediatamente para o carro e diz ao oficial que ela precisava de ajuda para encontrar o Ushio. O oficial pergunta o nome dela. Ao mesmo tempo, por outro lado, o Otsuzawa e os seus homens estavam fazendo os preparativos completos para disparar os mísseis, mas o Akiba também estava ali. Ele estava ansioso esperando pelo Tora e pelo Ushio. Depois de algum tempo, o Ushio também chega ao local. Ele queria a todo custo salvar a sua mãe, mas o Akiba ataca e o Tora também revida usando o seu poder do relâmpago. O Tora fica com muita raiva e ataca mais uma vez, mas o Ushio para a luta dos dois. Ele diz ao Tora que o Akiba sempre o salvou quando eles precisaram dele. Então, se ele não parar, o Tora vai ter que lutar contra ele também. Mas o Akiba não se importa com essas coisas. Ele ataca o Ushio e diz que ele mudou pro lado do Hakumen. Mas o Ushio não entende por que o Akiba estava fazendo isso. O Akiba diz que ele sempre quis ver a cena do Hakumen sendo revivido e destruindo o Japão por completo. Agora, o Tora tenta convencer o Ushio porque ele não tem muito tempo para fazer nada. Os navios, os submarinos, já estavam saindo. Então, o Tora decidiu parar o Akiba e pede ao Ushio para não entrar no meio. O Ushio só pede para ele não matar o Akiba, e se ele fizer isso, ele vai fazer o Tora se arrepender. Agora o Akiba fala ao Tora que ele sempre quis lutar com ele. Assim, os dois começam a luta. O Ushio foi até o comandante e diz que tem algo no pilar que estava selando o Hakumen. Se eles destruírem o pilar, ele vai ser solto e a pessoa que está lá dentro vai ser morta. O Otsuzawa chegou ali, mas ele também não se lembrava nada sobre o Ushio. Ele acha que o Ushio é um dos lacaios do Hakumen. Então, nós vemos dois civis. Eles foram enviados pela agência para operar o lugar todo, mas o Jest disse que não precisava de mais nada ali. Então, o Ushio foi levado até eles. O Ushio ainda estava tentando falar sobre salvar a sua mãe. O Akiba e o Tora ainda estavam lutando. O Akiba começa a se lembrar de algumas coisas. O Ushio fez o Goro e o Akibane de refém com a lança. Por conta disso, o Otsuzawa é incapaz de fazer qualquer coisa. Mas aqui nós descobrimos que a ideia é do próprio Goro, porque ele quer ajudar o Ushio. Mas o Ushio não fazia ideia do porquê ele estava querendo fazer isso. O Goro só diz que viu o seu olhar sério e isso mudou a sua opinião. Ele entra em um submarino diferente. O Otsuzawa estava prestes a disparar gás lacrimogêneo no Ushio, mas, ao mesmo tempo, o helicóptero do Instituto Hammer chegou. O Instituto também enviou uma mensagem para o Otsuzawa. Então, a Nakamura saiu do helicóptero. Ao olhar o Ushio, ela pula nele e fica chocada. Ele fica se perguntando o que a Nakamura estava fazendo ali e ela começa a chorar dizendo tudo o que aconteceu. Ela só diz que queria que eles pudessem viver juntos, como humanos. O Ushio diz a Nakamura que ele estava feliz por ela estar viva, mas nesse momento, o Goro estava pronto para começar a missão. A Nakamura fala ao Ushio que se continuar a lutar, ele nunca mais voltaria a ser humano, mas ele diz que as suas feridas não estavam mais se curando tão rápido como antes. Então, ele provavelmente já voltou ao normal. Escutando isso, a Nakamura fica muito emocionada, só que o Ushio tem que ir para a missão a qualquer custo. A Nakamura dá para ele um pequeno dispositivo de oscilação do Instituto Hammer. Ele poderia ser usado remotamente, e ela pede ao Ushio para salvar a Oya-kun. Ele só responde que esse era o plano dele o tempo todo. Depois disso, ele entra no submarino, mas a Nakamura ainda estava ali. Ela diz que sinceramente não deixaria ele ir, mas se ele realmente está indo, ela não se importa se ele se transformar em uma fera ou não. Apenas volte a salvo e tá tudo certo. Ela chora bastante. O Ushio também se emociona muito. Ele fala pra Nakamura, eu te amo. Por outro lado, o Otsuzawa, também com o dispositivo de oscilação do Instituto Hammer, pediu pro pessoal instalar isso no submarino. Agora, nós vamos pro Tora. Ele tava dando um supapo no Akiba e ele aumenta muito a sua força. Ele dá um socão na cara do Tora e o aprisiona. Ele diz que ele era imparável desde criança e sempre fez o que ele quis. Ele não sente decepção. Ele conta mais sobre como tudo ocorreu e como ele entrou em contato com o Hakumen.
mas de repente o Tora começa a dar risada. Então ele pergunta ao Tora a razão disso. O Tora fala que o Akiba simplesmente não suportava olhar para o Ushio, mas o Akiba fica bravo e começa a bater no Tora. Mas agora o Tora também estava muito bravo. Então o Akiba vai atacar de novo e o Tora para ele facilmente. O Tora fala que nunca vai perder para um humano. E aqui ele fere o Akiba, mas ele vem atacar de novo e o Tora fere mais uma vez. Mas o Akiba não queria desistir e vai atacar de novo e de novo. E o Tora revida, mas ele se levanta e decide atacar com a formação da lua cheia. O Tora se prepara para isso e o Akiba ataca. Mas o Tora revida de novo com todas as suas forças e o Akiba cai. A condição dele é péssima. Ele só diz ao Tora para ele falar ao Ushio que o Akiba era um cara mau. Então logo em seguida ele morre. O Tora fica chateado porque essa de fato foi uma escolha dele. Ele não foi hipnotizado nem nada. Não foi o Hakumen que mandou. Ele realmente quis fazer isso. Então ele imediatamente foi ajudar o Ushio. Ele estava a caminho do pilar. De repente, o submarino começa a tremer. O pessoal do Atsuzawa estava pronto para lançar os mísseis. O Ushio fica chateado e não entende o que aconteceu. O Goro explicou que poderia ser uma parede de energia demoníaca que o Hakumen criou. O pessoal estava preparado para mandar os torpedos. O Akibane fala sobre voltar porque a pressão no casco estava aumentando demais. Mas agora, eles estavam perto demais do pilar. O Akibane fica muito assustado. O Hakumen era muito maior do que o pilar e o Ushio fica muito chateado porque ele quer salvar a sua mãe. Mas ele não quer arrastar o Goro e o Akibane nisso. O Goro pergunta ao Ushio o que ele estava planejando dizer à sua mãe quando ele visse ela. O Ushio diz que ele estava planejando reclamar porque eles sempre disseram que a sua mãe tinha morrido. Ele queria dizer o quão solitário ele esteve todo esse tempo e sobre todas as coisas ruins que já aconteceram com ele. Ao escutar isso, o Goro ativa a velocidade máxima do submarino, porque ele quer ajudar o Ushio de qualquer maneira. Então, o Akibane também decidiu ajudar. Depois de algum tempo, eles chegaram perto do pilar, mas agora eles não conseguem encontrar nenhuma maneira de entrar. Então o Ushio vê uma luz brilhante e percebe que esse era o caminho a seguir. O Goro imediatamente leva o submarino para lá, então o tremor todo parou. O Ushio agradece muito pela ajuda. E depois ele começa a entrar no local. Durante o caminho, o Ushio começa a pensar em muitas coisas, porque ele quer saber tudo isso sobre a sua mãe. Então o Ushio entra no local. O Hakumen estava dormindo e a sua mãe estava ali com seu poder. O Ushio fica muito triste vendo a sua mãe assim, porque ela estava tendo que lutar contra o Hakumen sozinha. Vendo ela nessa situação, o Ushio fica emocionado e agora ele não conseguia dizer nada para ela. Então a sua mãe chama pelo seu nome. Quando ele escuta, o Ushio foi até a frente dela, mas a sua mãe se curva diante dele pedindo desculpas. O Ushio proíbe ela de fazer isso. Assim, ele vê a sua mãe pela primeira vez. O Atsuzawa tinha uma ideia da localização do seu alvo, então ele diz aos seus homens para dispararem os torpedos. Eles estavam indo a toda velocidade. Lá dentro, a mãe do Ushio fala a ele que ela precisou deixar ele na infância e vir para cá. Agora, ele estava muito maior. O Ushio não consegue falar nada para sua mãe do que ele estava planejando, porque a sua mente estava sem saber o que fazer. Aqui ela percebeu a cicatriz na sua testa e fica muito preocupada com isso, porque ela colocou ele em muitos problemas. Mas ele fala para sua mãe que isso não tem nada a ver, ela não tinha com o que se preocupar. Na hora, o Ushio começa a limpar a sua mãe da poeira que caía sobre ela todo esse tempo. Então ela diz que tem um favor para pedir para ele. O Ushio na hora vai escutar ela. Então ela só pergunta se poderia dar um tapinha na cabeça dele, tocar nele. Agora, nós vemos o Tora indo encontrar o Ushio. Ele vê dois grandes monstros também indo na sua direção. O comandante Atsuzawa e os seus companheiros ficam muito assustados, porque eles também estavam indo para o Hakumen. Então o comandante pensa que eles podem atrapalhar o seu plano, mas não consegue mais entrar em contato com a sua equipe para cancelar o ataque. Os submarinos já estavam prontos para disparar. Então nós descobrimos que esses monstros são os yokais. Eles acham que esse é o momento perfeito para atacar o Hakumen, mas eles começam a discutir mais sobre isso lá dentro. E o Atsuzawa aproveita esse pequeno momento para disparar os torpedos. O Ushio estava muito feliz em falar com a sua mãe. Ele se senta na frente dela, mas assim que a sua mãe vai tocar nele, os torpedos atingem o pilar. O lugar começa a desmoronar. Então o Ushio fica triste, porque ele foi ali para salvar a sua mãe, mas ele não conseguiu nem parar o ataque.
O Shio pede para sua mãe sair. Ela só começa a dizer que o seu poder da barreira chegou no limite e o Hakumen enganou os humanos para atacarem esse lugar. A hora de fato chegou. Ela queria estar com ele, mas parece que esse será o fim. A única opção que resta era lutar ali. Lá fora, o Goro estava esperando o Shio. Ele estava muito chateado porque a barreira feita pela sua mãe começou a enfraquecer e depois de um tempo o Hakumen de fato quebrou ela. Agora ele apareceu na frente do Shio. Ele fica muito surpreso. O Hakumen estava muito feliz por ficar livre. O Shio não podia fazer nada para parar isso. E a mãe dele começa a dizer que mesmo que ele saia dali, a única coisa que espera ele é a destruição. Porque o Shio com os yokais além dos humanos vão fazer isso acontecer. Então nessa hora, o pessoal do Atsuzawa vê algo vindo na direção deles. Os monstros ainda estavam brigando. Ele ia tentar avançar, mas o Hakumen ataca. O Tora também chegou ali, e o Hakumen de fato saiu da água, e o Tora fica chocado ao ver ele de frente depois de muito tempo. Agora nós entramos na reta final do anime. São mais 4 episódios pra vocês, e a treta é insana. Amanhã tem parte nova, obrigado por assistirem, e até a próxima.